Salve, salve, amiguinhos do YouTube! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo de hoje falaremos sobre racionalização de denominadores. Este conteúdo que eu dividi em 3 vídeos para vocês, onde em cada vídeo eu falo sobre um caso possível de racionalização. Certo? Mas, antes de começar a nossa aula, pessoal, vai aqui no linkzinho, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Vem comigo! Vamos resolver então o nosso primeiro caso. Bom, racionalizar denominadores vem a ser: em uma fração nós temos a parte de cima que nós chamamos de numerador e a parte de baixo que nós damos o nome de denominador. Certo? E racionalizar é o quê? É quando no denominador de uma fração aparece um radical, ou seja, um número irracional. E o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse número irracional em um número racional. Por isso o nome se chama racionalização, tá? Então o que eu vou fazer aqui nesse primeiro caso? Vou observar o quê? Vou multiplicar essa fração, tá, por uma outra fração. Primeiro eu vou descobrir quem vai ser o meu denominador. Como? Conservo a minha raiz e vou conservar o 10. Certo? E o que eu vou precisar descobrir? Bom, vamos relembrar algumas coisinhas. Em toda raiz, quando nós não temos nenhum número apresentado, é porque esse número é o 2. Correto? Todo número, quando ele não tem nenhum expoente, aqui é porque ele está invisível, mas esse expoente será 1, tá? Então, aqui nessa minha fração, eu vou precisar fazer o quê? Colocar um expoente aqui, que somado com esse expoente, fica igual a 2. Então, se aqui é 1, quem vai ser esse expoente que somado com 1 vai dar 2? Isso vai ser o próprio 1, correto? Porque 1 mais 1 é 2. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que eu estou falando assim. Então, descobri quem é o meu denominador, o meu numerador, eu vou repetir o que eu escrevi no meu denominador, tá certo? Ok, o que vamos fazer agora? Nós temos uma fração que multiplica uma outra fração, correto? E como que eu resolvo uma multiplicação de duas frações? Multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, isso vai ficar 5 vezes raiz de 10, 5 raiz de 10, dividido por raiz de 10 vezes raiz de 10. Nós sabemos que 10 vezes 10 é 100, raiz de 100 é 10, tá? Mas eu quero fazer de uma forma diferente para vocês entenderem. Então, eu vou colocar o radical, vai ser o quê? 10 elevado à primeira potência, vezes 10 elevado à primeira potência, correto? Igual a 5 vezes raiz de 10, que divide por raiz quadrada de... Olha por que eu fiz dessa forma, porque eu também quero mostrar para vocês que isso daqui nós chamamos de base e aqui nós chamamos de expoente, certo? Vamos utilizar aqui uma propriedade da multiplicação de bases iguais. Bases iguais na multiplicação, eu conservo a base e vou somar os meus expoentes. 1 mais 1, 2, igual a 5 raiz quadrada de 10 dividido por... Olha só, pessoal, por que eu falei para vocês aqui atrás que esse expoente tem que ser o número que somado com esse expoente tem que ser igual a 2? Por quê? Porque na propriedade da radiciação, nós sabemos que, quando não tem ninguém aqui, pessoal, que número é esse? 2. Então, nós sabemos que, quando esse índice ele é igual a esse expoente, eu posso cortar e esse número que estava aqui dentro da raiz, ele sai da raiz. Certo? Ok. Bom, aqui nesse caso, pessoal, eu posso simplificar o 5 por 5 e o 10 por 5. Lembrando que, para simplificar frações, o número que você utilizar em cima, você tem que utilizar embaixo e as suas divisões de números exatos. Ok? Igual a 5 que divide para 5, 1. 1 que? Uma raiz de 10.
sobre 10, que divide para 5, 2. E esse é o resultado final da minha racionalização. Ou seja, se você vier aqui, pegar o 5, dividir pelo valor de uma raiz de 10, e você vier aqui, dividir a raiz de 10 por 2, vocês vão obter o mesmo valor. Só que, porém, eu tenho algum radical aqui? Não tenho. Ou seja, esse número, que é um número irracional, eu transformei ele em um número racional. Vamos fazer o segundo exemplo. Segundo exemplo, raiz quadrada de 3 sobre 2. Antes de resolver esse segundo exemplo, pessoal, eu quero fazer uma observação, tá? Porque muitos de meus alunos, quando vão copiar uma fração dessa, eles se confundem e copiam dessa forma aqui, ó. Tá? Então eu quero informar para vocês o quê? Que essas duas frações, elas são diferentes. Por que que elas são diferentes? Porque aqui o 3 sobre 2 está dentro de um radical. E nesse caso aqui, somente o 3 está dentro do radical, o 2 não. Nesse segunda parte aqui, pessoal, eu posso racionalizar? Não posso, porque eu não tenho radical no meu denominador, tá certo? Então, fica a dica. Bom, então olha só, voltando para fazer o nosso segundo exemplo, raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que eu fizer isso daqui, ó, raiz quadrada de 3, que divide por raiz quadrada de 2. Isso vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque quando o radical, a raiz aqui, ela é grande, é porque todo número que está aqui dentro está dentro da raiz. Então, se está todo mundo dentro da raiz, eu fiz o quê? Só dividi, dei uma raiz para o 3 e uma raiz para o 2. Pergunto para vocês, eu posso racionalizar ela agora? É claro que eu posso. Por que que eu posso? Porque eu tenho uma raiz no meu denominador, ou seja, eu tenho um número irracional, certo? Então, vou multiplicar esse número, vou repetir a raiz e vou repetir o 2. Nós vimos no primeiro exemplo, quando eu não tenho nenhum número aqui, que número é esse que está invisível? O 2. Quando eu não tenho nenhum número aqui no expoente, que número é esse que está aqui invisível? 1, certo? Então, o meu expoente aqui, ó, ele vai ter que ser quem? Vai ter que ser um número que somado com esse expoente seja igual a 2. Que número será esse? 1. 1 mais 1 é 2. Descobri quem vai no meu denominador, vou repetir o mesmo valor no meu numerador, tá? Por que que eu faço isso, pessoal? Vocês lembram? Porque se eu pegar essa fração aqui, dividir o numerador pelo denominador, o meu valor será igual a 1. 1 multiplicado por essa primeira fração será igual a essa primeira fração. Então, ou seja, estou criando artifícios, mas não estou alterando o valor da fração. Correto? Então, isso vai ficar igual a... Bom, fração que multiplica fração. O que que eu vou fazer? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 3 vezes 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 2 vezes 2, igual a raiz quadrada de 3 vezes 2, 6, dividido por... Bom, aqui podem fazer de duas formas. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Ou eu posso aplicar a propriedade da potenciação. Quem é o expoente que está aqui quando não aparece? 1. Quem é o expoente que está aqui quando não aparece? 1. Então, como que vai ficar? Raiz quadrada de propriedade, multiplicação de bases iguais. Conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1, 2. Porque o meu objetivo não é eliminar essa raiz do denominador? Sim. Então, o meu índice, que é 2, vai ter que ser igual ao meu expoente. Por quê? Porque eu posso cortar um com o outro e esse 2 ele sai da raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 6, que divide por 2. E aqui encerra o nosso primeiro caso. E aí, pessoal? Gostaram da nossa primeira aula? Lembre-se de
dar uma passadinha aqui, se inscrever no meu canal, deixar o seu like, porque isso será muito importante para o meu trabalho. E no próximo vídeo explicarei para vocês o segundo caso possível de uma racionalização. Muito obrigado e até a próxima!